Queridos irmãos, Primeira Igreja Batista em Fragoso, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência desses últimos dias. Tenho estudado 14 salmos e hoje quero passar para você um resumo de cada salmo desse que tem falado muito ao meu coração. Do Salmo 120 ao 134, nós temos orações e cânticos que muito ajudaram aos salmistas e ao povo de Israel durante toda a caminhada deles de volta a Jerusalém e a Israel. Eu gostaria que a gente usasse a experiência dos salmistas e do povo de Israel nesse período em que nós temos que passar por situações tão críticas provocadas pelo aparecimento desse tal de Covid-19, que tem incomodado muitas pessoas. Eu quero compartilhar com você, então, o que cada salmo desse pôde transmitir ao meu coração. Em oportunidades próximas, eu estarei, se Deus assim o permitir, fazendo uma análise de cada salmo. Mas hoje eu vou fazer um resumo para você daquilo que eu pude entender em cada salmo desse. O Salmo 120 tem uma oração que fala de livramento. O Salmo 121, Deus é o guarda fiel diante do clamor do seu povo. No Salmo 122, a oração é um pedido de paz para Israel. No Salmo 123, é a oração do crente que se sente desprezado. O Salmo 124, o louvor é o reconhecimento de que somente o Senhor pode livrar o seu povo em situações difíceis. No Salmo 125, o louvor que declara a confiança e segurança no Senhor, que deve ser para sempre. O Salmo 126, a boca do povo está cheia de sorriso, pois o Senhor os livrou da escravidão. No Salmo 127, a gente percebe que edificar, trabalhar, ter segurança e se multiplicar só é possível com o Senhor sobre nós. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha aquele que edifica. É o começo do Salmo. No Salmo 128, seremos abençoados em família quando aprendermos a temer ao Senhor a todos os instantes, em todos os momentos. No Salmo 129, a perseguição, ela não pode destruir o povo de Deus. Por mais que você passe por perseguição nesses dias terríveis, isso não pode vir a destruir nem a mim e nem a você, que somos povo de Deus. O Salmo 130, o Senhor está pronto para perdoar e dar esperança. Às vezes a gente passa por dificuldade e fica imaginando que Deus não está longe, porque nós não somos merecedores do perdão dele. Mas esse salmo vai deixar bem claro para a gente que o Senhor está sempre disposto a estar perdoando e nos alimentando a esperança, porque Ele é um Deus que se preocupa com os seus. No Salmo 131, a humildade ela deve ser um estilo de vida, porque essa foi a prática do salmista. Que nós possamos, assim como o salmista, praticar a humildade. A altivez, o orgulho, não leva ninguém a nada. É preferível
a gente buscar por humildade, porque a humildade vai ter sempre uma coisa boa diante de Deus. Deus olha para os humildes de uma forma especial. O Salmo 132, nós temos o dever de zelar pelos utensílios do templo, que são consagrados ao Senhor. O salmista aqui é Davi, e ele se preocupa com aqueles utensílios da casa do Senhor, com a arca do Senhor, e ele cuida disso com muita dedicação. Às vezes a gente se pega não cuidando do templo. Tudo, às vezes, que é do templo, a gente não dá o devido valor ou cuidado. Nós precisamos seguir o exemplo do salmista e cuidar das coisas do templo. Esses dias eu tenho experimentado isso com alguns irmãos da nossa igreja. O templo está parado. A gente não está tendo grandes reuniões. As reuniões que eu tenho feito lá, ela tem, quando muito, tem 11 pessoas. E o mínimo que eu tive até hoje foi uma presença de 5 pessoas. Mas eu tenho observado que tem pessoas cuidando do templo, enquanto eu e você não estamos lá fazendo culto. Tem pessoas cuidando do templo. Tem obra sendo feita. Tem um cuidado pelo templo. Tem pessoas que zelam pelo templo. Tem pessoas que guardam o instrumento que alguém não guardou. Tem alguém que ajeita o móvel que alguém deixou sem ajeitar. Tem gente cuidando do templo. Eu louvo a Deus porque ainda tem pessoas que cuidam do templo de hoje, que não é como aquele templo do tempo de Davi, mas cuida do templo como o Senhor desejaria que cuidasse. Salomão teve o privilégio de construir o templo, mas Davi já tinha um cuidado com os utensílios que eram separados para adoração, quando ele cuidava da arca, com toda a dedicação que ele tinha ao Senhor. A minha oração é que eu e você possamos cuidar das coisas que pertencem ao Senhor, que são usadas no templo. Que Deus te abençoe, que possa fazer de você uma pessoa preocupada em guardar as coisas do templo. No Salmo 133, fala do amor fraternal, que é algo excelente. E o salmista começa a dizer que é bom e suave ver o amor que há entre irmãos. Ó, quão bom e suave é ver unido os irmãos. Isso é amor fraternal. Está faltando na gente hoje, né? Poder praticar isso. A gente tem tido apenas um contato virtual e isso se torna muito frio. A gente precisa ter a oportunidade de voltar a dar os abraços, aperto de mão, poder cuidar um do outro, olhar dentro do olho para sentir o que o outro está sentindo. Sinto tanta falta, mas a gente pode começar a pensar, ensaiar como será o nosso retorno e que possamos praticar o amor fraternal. O Salmo 134, o último, fala que o povo estava no templo, no santuário, levantando as suas mãos para bendizer ao Senhor. Nós não estamos tendo essa oportunidade, né? De estar no templo, a igreja reunida, levantando as mãos, cantando aqueles louvores maravilhosos, sentindo a presença de Deus, mas que nós possamos estar nos alimentando da palavra hoje, para quando voltarmos ao templo, podermos praticar tudo que antes, de repente, a gente não estava praticando e tendo oportunidade. Quando a oportunidade falta, a gente também sente falta. Hoje, eu quero deixar esse resumo com você desses 14 salmos que falou, está falando e vai continuar falando no meu coração. Eu espero que você faça a leitura desses salmos. Tem salmos aqui que tem apenas 3 versículos. É o caso desse último salmo. Mas tem salmos que tem um pouquinho mais. Mas olha, você lê isso aqui em menos de 20 minutos, você vai ser abençoado com uma palavra tremenda do Senhor diante de um povo que não estava diferente da gente. Um povo que estava passando por dificuldades, porque eles estavam naquele período de caminhada
entre a escravidão que eles sofreram até a liberdade que o Senhor tinha dado, mas ainda tinha que caminhar em direção a Israel, em direção a Jerusalém. Então a experiência desse povo foi muito bonita, que nós possamos pensar como esse povo e como esses salmistas escreveram tantos salmos maravilhosos, que em meio à dificuldade nós possamos olhar para o Senhor como aquele que tem interesse em nos ajudar e nos tirar da situação difícil. Às vezes a gente dá muito valor aos problemas. Eu conheço a palavra de um pregador antigo aí da internet, servo de Deus, que ele diz para a gente não ficar falando para Deus, para Deus assim, que a gente tem um problema muito grande para resolver, mas que a gente deve falar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é tremendo. Esse mesmo Deus que livrou o povo de Israel da escravidão e abençoou esse povo na caminhada durante a peregrinação que eles tiveram que passar até chegar à terra, para possuir a terra novamente, para voltar às suas práticas, que a gente possa ter esse mesmo ânimo, porque o mesmo Deus que cuidou dele está cuidando da gente. Não devemos olhar para essa pandemia como algo tão grandioso que a gente não possa superar. Jesus disse que no mundo nós íamos ter aflição. Realmente estamos passando por aflições. Mas ele também disse para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Amados, a nossa glória não está aqui nessa terra. Aquilo que Deus tem para nós é lá no céu, é na Jerusalém celestial. Porém, nós podemos ainda passar por aqui certo de que Deus está nos protegendo e nos guiando até nós cumprirmos essa jornada que vai nos levar para o céu. Que Deus te abençoe e que Ele possa cuidar de você, tirar todas as suas incertezas e colocar em você a certeza de que Ele está do seu lado. Ele quer te usar, Ele quer te honrar, Ele quer te colocar na posição para que você o louve e o adore e o sirva, pregando a palavra, ensinando a palavra e vivendo a palavra. Eu quero orar com você. Pai eterno, Pai poderoso, Pai de infinitas misericórdias, abençoa o teu povo que está contemplando esta palavra que estamos ministrando nesta hora. Que em nome de Jesus, o Senhor possa estar dando ao teu povo toda a liberdade e que o teu povo entenda que maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê dias melhores, mesmo ainda em plena pandemia. Amém.